Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala novamente é o Armstrong. Queremos, nesta ocasião, convidar todos os amigos do nosso ciclo de amizade aqui no Facebook para, a partir deste momento, estar conosco, meditar um pouco na palavra de Deus, pois a palavra do Senhor é alimento para as nossas vidas. Assim como nós necessitamos do alimento físico diário que nutre o nosso corpo, também nós necessitamos do nosso alimento espiritual de cada dia, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que o homem anela o Senhor e devemos buscar nele a fonte diária de energia para enfrentarmos a luta diária, da labuta diária. Queremos também aproveitar neste momento e vos apresentar gentilmente o nosso modesto canal no YouTube, Armstrong Leal. Neste canal costumamos postar todos os vídeos que nós produzimos pelas redes sociais, para que lá possa estar, para sempre que houver, da parte de quem quer que seja, a necessidade de ouvir algo da parte de Deus, está presente lá uma coletânea de vários vídeos em que nós nos debruçamos na palavra de Deus. Estamos, por exemplo, atualmente tratando acerca do livro de Daniel, do livro profético de Daniel. Nós escolhemos o livro de Daniel para tratarmos atualmente, justamente dado a sua correlação com tudo aquilo que nós estamos assistindo e presenciando nos dias de hoje. O livro de Daniel, apesar de ser escrito, de ter sido escrito há muitos anos atrás, datado aí da era antes de Cristo, mas é um livro profético, pois foi predito pelo próprio Deus através do ministério de Daniel, e é um livro pertinente, dado, como eu disse, a sua correlação com os dias atuais, com os últimos dias, conforme ele coloca lá nas páginas do livro de Daniel. Por isso nós selecionamos os 12 capítulos, nós já iniciamos o capítulo 1 e recomendo a você que assista o capítulo 1 de Daniel no nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe o seu comentário, ative o sino para receber as notificações de nossos vídeos. Nós temos algumas pessoas já inscritas e tenho certeza que Deus vai abençoar bastante a sua vida através da sua riquíssima palavra, pois o Senhor Deus, ele tem o verdadeiro conforto e a verdadeira resposta a qual nós almejamos. No capítulo 1 nós tratamos, fazendo aqui uma recapitulação resumida, a respeito da chegada do próprio Daniel no cativeiro de Babilônia. Daniel foi um dos nobres, que foi tomado cativo após a invasão de Babilônia, através do império de Nabucodonosor, que invadiu e sitiou Jerusalém, que foi a capital de Judá na época do mundo antigo. E nessa primeira levada de pessoas, cujo propósito dessa primeira levada foi justamente tomar os nobres, aqueles que tinham uma linhagem real. E de forma implícita, o próprio Daniel, ele está ali, caracterizado, nesse perfil de linhagem real, para que essas pessoas, sobretudo jovens, fossem ali reeducados, na cultura neobabilônica, na cultura dos caldeus, para servirem, como sábios, dentro do palácio real, a serviço de Nabucodonosor. Então nós traçamos, no capítulo 1, toda essa passagem, e dentro, obviamente, desse capítulo 1, nós percebemos a manifestação do poder de Deus na vida de Daniel, pois Daniel foi um homem, apesar de todas as opressões que ele teve, como escravo, como cativo, dentro de uma terra estranha, dentro de um território estranho, de uma cultura estranha, diferente da sua, mas manteve o propósito de continuar servindo a Deus,
de continuar guardando a sua fidelidade ao Senhor. E Deus o honra, né, e o mantém juntamente com os seus amigos, que a Bíblia menciona o nome dos tais, que é o Ananias, o Misael e o Azarias. E mesmo com a invasão exterior, né, sobretudo com a finalidade de desfazer uma cultura adquirida por Daniel, pelas tradições recebidas de seus pais, porém, Daniel, ele manteve-se, como já mencionamos, distinto, probo, honesto e firme nos caminhos do Senhor. E no capítulo 2, que se segue, nós iremos tratar justamente, né, sobre o sonho de Nabucodonosor. E a partir do capítulo 2, nós já percebemos de cara uma manifestação de tudo que iria profeticamente acontecer, e isso foi dado na forma de sonhos a Nabucodonosor, que a princípio não entendeu aquela visão, mostrou-se muito perturbado. Conforme vocês vão aqui acompanhando na narrativa, o Nabucodonosor, ele era um homem que não conhecia Deus, que não servia a Deus. Inclusive Babilônia, como a gente já mencionou no vídeo anterior, o qual eu recomendo para vocês, era um reinado que possuía a adoração a muitas divindades. Apesar de ser um reino glorioso, esplendoroso, admirável em todas as partes do mundo, e foi uma superpotência do mundo antigo, né? Quem não já ouviu falar dos jardins suspensos, a arquitetura neobabilônica, né? Uma das 7 maravilhas do mundo mencionada aí, segundo a história, foi responsável aí, né, por muitas dominações mundiais, de modo que todas as nações de sua época estavam subjugados a Nabucodonosor. Mas ele não conhecia a Deus, não conhecia os propósitos de Deus, e através justamente da introdução de Daniel no seu reino, ele passou, né, a ter contato com a supremacia do verdadeiro Deus, de quem mandava de fato no mundo dos humanos, que era e é o nosso Senhor. Portanto, meus queridos, então nesse capítulo 2, apesar de ser um sonho de um rei, mas é um sonho profético que foi interpretado, né, pelo próprio Daniel. Como vocês sabem, no capítulo 1, nos é mostrado, aqui no capítulo 1, e verso de número 17, diz que Daniel, ele recebeu toda a sabedoria e inteligência da parte de Deus, e além de toda essa sabedoria e inteligência, ele também tinha o dom de visões e de interpretação de sonhos. Então, nada melhor do que Daniel, na incumbência, né, de justamente trazer à luz a interpretação desse sonho de Nabucodonosor. Então, faremos como anteriormente. A gente lê cada versículo e vai comentando um pouco a respeito de cada um desses versículos. Mas antes, né, é importante a gente situar historicamente, politicamente, o que estava acontecendo e o que aconteceu antes, né, de chegar o reino de Babilônia a tornar-se, né, uma nação dominante, né, que veio dominar o mundo, que inclusive, né, levou a cativeiro a própria nação escolhida de Deus, que foi Judá, e em detrimento disso, um homem ímpio estava aí na governabilidade mundial. E o porquê disso? E o porquê, né, de se chegar a esse ponto, né, já que Deus, ele sempre constituiu os seus governos, né, para esses governos o servirem e estar à frente de seu povo, e o seu povo certamente, né, feliz nos braços do seu Deus. Mas olha só o que aconteceu. Nós sabemos que no início de tudo, Israel, ela foi governada por juízes. Houve vários modelos, né, de governos
né, na vigência do povo de Deus, do povo de Israel. E chegou uma época, né, que o povo ele foi governado por juízes. Juízes eram pessoas constituídas pelo próprio Deus, ungidas pelo próprio Deus, separadas, né, para estar à frente e na liderança do povo israelita. Um dos grandes juízes, um exemplo de um juiz, por exemplo, foi o próprio Samuel. Samuel, Sansão, dentre outros, né, que houve na história. E esses juízes, eles tinham, né, em si o poder não só de liderança, mas também de sacerdócio. E eles tinham ali um papel de mediação entre o povo e Deus. Ainda dentro do ministério profético de Samuel, o Samuel ele teve uma resistência muito grande por parte do povo, porque o povo ele queria imitar as demais nações que possuíam um rei. Então eles almejavam ali adotar o mesmo sistema político de governabilidade. É quando eles reivindicam ao próprio Samuel, né, que nomeie, que seja constituído, seja levantado um rei para que governasse sobre eles. Aí o que é que ocorre? Samuel, obviamente, ferido, né, com a proposta do povo, com o desejo do povo, remete-se a Deus e faz uma oração ao Senhor. E Deus, obviamente, ele permite que haja a formação dos reinos de um monarca, né, que governasse ali sobre todo o povo, e o modelo de juízes ele fosse substituído. Mas que Samuel não se preocupasse, porque o povo estava pedindo algo que seria pesado a eles próprios e que ele não estava sendo rejeitado, e sim rejeitado estava sendo o próprio Deus. E Deus atentou, obviamente, para o desejo do coração do povo. E muitas vezes, fazendo até um paralelo para nós, às vezes buscamos coisas para a nossa vida que muitas vezes não representa a vontade salutar de Deus para o nosso viver. E nós mesmo assim contrariamos a vontade de Deus e abraçamos algo que o final dele não será, né, o desejável. Pois a vontade de Deus é a melhor, é perfeita e agradável. Mas assim Deus, voltando aqui para a história, atentou para o desejo do coração do povo e constituiu no governo o rei Saul. Saul, pertencente à tribo de Benjamim, assume ali o governo do povo e foi inicialmente um rei muito exitoso. Ganhou-se muitas batalhas tendo à frente Saul contra os filisteus, contra os amalequitas, mas chegou um ponto, né, que Saul ele se desviou dos caminhos do Senhor e se enveredou pelo caminho, né, da cobiça, do egoísmo. É quando Deus dá uma ordem expressa para que no embate contra Amaleque, né, ele destruísse e rejeitasse os objetos, né, tomados ali na guerra, na peleja contra os amalequitas. E o próprio Saul recusa esta ordenança de Deus, desobedece a Deus, e Deus, a partir de então, não está mais, né, ali com seu olhar, com a sua mão sobre o reinado de Saul, ou seja, o reinado de Saul é rejeitado. É quando se constitui um novo rei, é ungido e preparado um novo rei, e como vocês sabem, o posterior rei é o próprio Davi, que reinou 40 anos, né, e foi o responsável ali pela unificação do povo de Israel, conseguindo ali agregar as várias tribos, cometeu alguns deslizes, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Depois de Davi, quem assume o império é o rei Salomão, filho de Davi, fruto de um relacionamento de Davi com Betseba. Quem não se lembra, né, daquela passagem que Davi ele mata Urias, um de seus guerreiros, um de seus soldados guerreiros, né, pois se apaixona por Betseba
e por causa dessa paixão vassaladora, né, ele comete, né, esse erro e não só adultera com Betseba, mas também manda coloca numa que é vitimado e morto em uma das batalhas programadas maliciosamente pelo próprio Davi. Então foi um erro gravíssimo. Mas Davi se arrepende, há as consequências em virtude do erro de Davi. E Davi, desse relacionamento com Betseba, é gerado Salomão, que seria então o próximo rei de Israel. Salomão, quem não conhece a história de Salomão? Salomão, um dos homens mais sábios, foi aquele que em oração pediu apenas sabedoria para governar o povo, e Deus não só o concedeu sabedoria, mas também lhe deu muita riqueza, muita fama. Foi um dos reinos mais esplendorosos, né, de toda a história do povo de Israel. Mas Salomão também pecou contra Deus, né, se voltou para a adoração aos ídolos. Foi também responsável ali pela construção do templo, do primeiro templo, de tudo que era de belo. As pedras preciosas, como ouro, os metais mais valiosos, foram usados ali, foram amontoados ali para a construção desse templo, que foi um dos templos mais suntuosos, né, já construído pelo povo israelita. Templo esse que foi posteriormente destruído no cativeiro, né, por ocasião das incursões dos neobabilônicos, né, dos caldeus, tendo à frente Nabucodonosor, que é uma história que a gente vai ver posteriormente. Então Salomão, ao desviar-se, né, dos propósitos de Deus, Deus obviamente, né, pela rebeldia do homem, permite, né, que haja uma sucessão de insucessos dentro da conjectura do caminhar do povo israelita. E assume, né, o seu filho posteriormente o reinado, que foi o Roboão. Roboão também foi um homem que não andou segundo as dispensações de Deus e se desviou também do Senhor. Roboão, ele adotou o sistema político de seu pai, né, de implementar várias formas duríssimas de cobrar impostos ao povo e de trabalho escravo, e o povo começou a se queixar desta maneira de tratamento, que já era uma continuidade por parte do seu pai, e ele estava dando continuidade. E um dia ele chegou para os conselheiros eram pessoas encarregadas, né, de instruir o rei nas decisões que deveria tomar, e ao se consultar com esses conselheiros, e a Bíblia diz que eram conselheiros idosos, anciãos, eles aconselharam realmente o rei a recuar nesse modo, né, de dirigir a nação e aplicasse uma forma mais moderada, mais leve, né, de lidar com essa situação tributária, de cobrança de impostos e também na forma de cobrar o trabalho do povo. Mas, né, Roboão, vaidoso que era, não se rendeu a esse tipo de conselho e preferiu, né, acatar o conselho dos conselheiros mais jovens, né, que o aconselharam a realmente implementar não só um ritmo pesado de trabalho, mas muito mais gravoso. E assim foi feito. E a gente sabe, né, que em toda opressão gera-se vários conflitos. E foi o que aconteceu. O povo insatisfeito, né, com esse modo de condução do rei, começou a se rebelar. Começou, né, a buscar uma forma alternativa, né, de se desvincular do reinado de Roboão. É quando é levantado um rei chamado Jeroboão. Esse rei Jeroboão, ele se desvencilha, né, do reinado de Roboão, filho de Salomão, e auto se declara, né, independente. Juntamente com ele segue 10 tribos, formando aí o Reino do Norte. E Roboão, obviamente, segue sozinho, apenas com 2 tribos, a tribo de Judá
e a tribo de Benjamim. E a gente vai ver que as tribos de Israel, elas seguem sozinhas, né, em caminhos opostos. De um lado, 10 tribos, representada pelo Reino Norte, e do lado sul de Judá, né, representado aí por Judá e Benjamim. O que é que ocorre? Nesta cisão, nesta separação, do lado de lá, do lado do norte, todos os reis foram reis rebeldes a partir de Jeroboão e que não seguiram a Deus e preferiram adotar o caminho da idolatria, de modo tal que há, como resultado de tamanha separação de Deus, né, a extinção do Reino do Norte. E um dos seus algozes, né, um dos algozes do Reino do Norte foi justamente os assírios, né, que era um povo tirano, perverso, e que levou ali o Reino do Norte, representado ali, né, pela capital Samaria, foi completamente desolada, destruída. Do lado do sul, né, alguns reis se alternavam, ora um seguia os conselhos de Deus, abraçavam o propósito de Deus, levavam o povo a adorar o Deus Altíssimo e, por conseguinte, eram reinos prósperos, eram reinos em que Deus estava ali com a sua mão sobre eles, né? E também tinham os reinados, né, de homens que faziam questão de se desviar de Deus, de buscar os caminhos contrários do Senhor, e passavam a levar o povo à idolatria, né, ao sacrifício a deuses estranhos, e por conseguinte, obviamente, vinha sobre eles o castigo. De modo tal, né, que a parte sul, tendo como capital Judá, né, teve aí como ponto alto, e aí que nós adentramos no livro de Daniel, por isso que a gente fez todo esse percurso, né, em que os neobabilônicos, os caldeus, invadem Judá, sitia Judá, e os 3 últimos reis, nesse contexto histórico da invasão dos babilônicos, é justamente de Jeoaquim, né, até Zedequias. Foram reis bons. No entanto, né, os profetas já tinham anunciado antes, por causa justamente da rebelião de reis maus, né, tudo que sucederia com Judá a partir, né, justamente desse jeito de ser do povo judeu, de sempre procurar se afastar do Senhor. E justamente dentro desse contexto entra aí, né, o livro de Daniel. Livro de Daniel que foi justamente escrito pelo próprio, né? Há relatos, né, que Daniel escreveu este livro quando tinha aproximadamente uns 90 anos, mas nos 12 capítulos existentes do livro, há justamente muitas experiências vividas por Daniel e seus amigos e várias visões proféticas, dentre as quais a primeira delas vamos agora estudar. No capítulo 2, como eu disse a vocês, este rei, Nabucodonosor, ele tem um sonho de noite, né, e acorda perturbado, porque é um daqueles sonhos em que o cidadão não se lembra mais de nada. Não tem, né, esse tipo de sonho que você sabe que na noite passada teve um sonho, mas não consegue lembrar absolutamente nada dele. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele sabia que o sonho era importante. Ele sabia que o sonho trazia um significado importante. E Nabucodonosor, para quem não sabe, foi um rei muito místico. Ele tinha a veneração, né, de cultuar muitas divindades. E ele tinha esse lado aí místico muito aguçado. E por conta disso, ele perturbou-se em si, e diz a Bíblia que com insônia não conseguiu, né, após ser despertado do sono, de dormir mais. E no outro dia ele convoca, né, vários homens sábios,
astrólogos, magos, caldeus, com a incumbência não só de interpretar o sonho, mas também de revelar qual teria sido o sonho, que é justamente a parte mais difícil, né? A parte mais fácil, entre aspas, talvez seria dizer qualquer coisa e dizer ser aquilo a interpretação. Mas o difícil é justamente revelar o que o rei ele havia sonhado. Teria sido o sonho ali vivido, né, por Nabucodonosor. É quando vamos adentrar aqui no capítulo 2 e saber em que vai dar essa história e saber por trás, profeticamente, o que isso quer dizer, o que isso representou, né, para todos os tempos, inclusive para os dias atuais, e o que a palavra de Deus, né, como profecia, ela representa para nós, pois tudo está se cumprindo, criteriosamente se cumprindo a partir do manuscrito sagrado. A palavra de Deus é a voz de Deus falando com o homem, e ela vem se cumprindo cabalmente a cada dia. Por isso que escolhi o livro de Daniel, pois tem íntima relação com o século 21, com tudo aquilo que nós estamos vivenciando atualmente. Então no versículo 1 diz que no segundo ano do rei Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então é como a gente tinha dito de forma introdutória. Nabucodonosor teve um sonho, uns sonhos, né? E ele se perturbou porque não conseguia lembrar deste sonho, né? E com isso foi passado o sono dele e ele perturbou-se em si muito, porque como eu disse, ele acreditava ser importante aquilo e gostaria de ter, em razão daquilo, a revelação. E ele achou que esta revelação poderia ser dado a ele, como a gente vai ver aqui no versículo 2. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. No versículo 3, e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Então ele chamou, convocou, né, os astrólogos, os encantadores, todo mundo que tinha uma certa habilidade nesse campo místico, né, para a partir deles ele ter ali a resposta que ele tanto almejava. No versículo 4, os caldeus disseram ao rei: ó rei, vive eternamente, dize, ó Senhor, a teus servos, e daremos a interpretação. Então, os magos, os caldeus, chegaram diante do rei e disseram: rei, dize-nos, qual foi o teu sonho? Então, o desafio para todos eles ali não era a interpretação tão somente, pura e simplesmente, mas era também a descrição fidedigna de qual teria sido o sonho do rei, pois o rei não lembrava absolutamente de nada. Mas mesmo assim, né, o caldeu ali, ele questiona o rei e o pede para que o rei o revele o seu sonho para que ele pudesse ser interpretado. E o rei responde, né, que o sonho tem escapado, ou seja, ele não se lembra absolutamente de nada, mas que eles fossem capazes, né, de trazer à luz não só a descrição do sonho, mas a sua interpretação também. E a gente vai ver mais para frente, né, que com isso, né, o rei vai se incomodando, vai se inquietando, porque entre eles aí, os magos, os astrólogos e todos os convocados, né, para aquela finalidade, não sabia dar resposta absolutamente de nada, e aquilo ia enfurecendo o rei, de modo tal, né, que o rei os ameaça de morte, caso eles não dessem, né, a descrição do sonho e a sua revelação e a sua devida interpretação. Mas aí não teve jeito. Entre eles, né, houve absolutamente clareza de que não seriam capazes. E olha só, né, o que eles dizem aqui no versículo 10. E responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador,
que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Então eles estavam admitindo aqui, né, que ali era uma missão impossível, era um pedido impossível. Que nenhum rei tinha esse costume de pedir, né, para que seus súditos, para que seus sábios, para que seus conselheiros, né, fizessem, através de um requerimento da parte do próprio rei, né, acerca, né, de uma descrição fidedigna de qual teria. Então eles estavam querendo dizer que estava fora da ossada deles, mas que eles admitiam que era algo profundo, algo que só poderia ser revelado, só poderia ser mostrado, né, pelos deuses, né, porque, como eu disse a vocês, era uma nação politeísta, era uma civilização politeísta, era um povo que costumava adorar várias divindades. E ele admite, né, repetidamente, dizendo aqui a vocês, que eles não tinham a resposta. Por que não tinham a resposta? Porque a resposta não estava com eles na qualidade de humano. A resposta para todas as nossas indagações, todos os nossos questionamentos, está em Deus. Às vezes eu costumo aqui observar na internet as pessoas tecendo comentários, por exemplo, com o que está acontecendo atualmente. Muitos politizam, né, a questão, por exemplo, atual do coronavírus e leva, né, para o lado político e começa a politizar a questão. Outros tantos, né, acusam tudo que está acontecendo como uma forma de castigo mesmo, de juízo de Deus, né, sobre as pessoas. Outros tantos, né, diz que isso foi, né, uma conspiração, algo tramado, algo planejado, né, por nações rivais ou uma nação rival. Então são N as interpretações. Mas a gente tem que se ater para buscar de Deus, e foi isso, e é isso que foi isso que foi feito por parte de Daniel, vocês vão observar, e é isso que deve ser feito por nós também, buscar a resposta em Deus, orar pela nossa nação, orar por tudo que está acontecendo, pois tudo está no controle de Deus, e a resposta fiel às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos, está tão somente nas mãos do próprio Deus. Qualquer interpretação dada por alguém é puramente humano e falível. A resposta correta está em Deus. Então assim devemos fazer, nos humilhar perante o Senhor e pedir a Deus que afaste, né, toda a ameaça de morte, né, sobre a vida das pessoas e que tudo isso, né, seja minorado e volte à normalidade, né? E a resposta, só quem pode nos trazer com efetividade, as intenções podem ser até boas, as interpretações muitas vezes podem ser até bem intencionadas, as ações do governo podem ser de certa forma até elogiadas, mas a efetividade para o pleno gozo da normalidade, isso só se dará a partir, né, de uma devoção, de uma volta do povo, né, para Deus, de uma humilhação perante Deus. Porque Deus é aquele capaz, né, de trazer, como a gente vem dizendo, a normalidade para as nossas vidas, para os nossos dias. Então, dando continuidade aqui, eles não foram capazes. E por causa disso, o rei, ele decreta, voltando aqui à história de Daniel, ele decreta um edito, dando cabo de matar todos os sábios, todos os astrólogos, caldeus, pessoas aí ligadas ao misticismo, a interpretações, né, científicas ou sobrenaturais. E assim foi feito. Ele encarregou um capitão da guarda real chamado Arioque para que cumprisse essa missão, matando todos indistintamente, entre os quais estava, obviamente,
o nosso caro Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ao chegar, né, na presença de Daniel, o capitão Arioque, ele revela a ordem real, mas Daniel ele pede, em particular, que fosse dado a ele um tempo para que ele pudesse consultar o seu Deus e pudesse levar ali de forma fidedigna a resposta ao rei Nabucodonosor. É quando ele entra em oração, é dado a ele aquela oportunidade, aquele espaço de tempo, né? Aquela sobrevida para que aquele tempo ali pudesse, né, trazer alguma resposta ao qual Daniel tinha sugerido ao capitão da guarda real. E na oração de Daniel, é uma oração belíssima, uma oração aqui em que queria aqui dividir um pouco com os amados e que a gente faça dessa oração de Daniel a nossa também, principalmente numa época como essa de pandemias, de ameaça à vida e à saúde e à vida das pessoas. Daniel ele se reserva no quarto e faz a seguinte oração, presente aqui nos versículos, os quais nós vamos aqui ler para os amados. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. E então Daniel foi para sua casa e fez saber aos seus amigos. Então Daniel não foi orar sozinho. Ele pediu ali o compartilhamento dos outros amigos seus. Como eu disse, o Ananias, o Misael e o Azarias. E é assim que nós devemos fazer também nessa época. E eu convoco aos irmãos que juntemos os nossos pedidos a Deus, oremos ao Senhor, que a gente chame um a um, parentes, familiares, amigos, vizinhos, pessoas mais próximas, para juntos orarmos em face de tudo isso que está acontecendo, desta ameaça, que não só é contra a saúde e a vida, mas também de desmantelamento da economia do país, das economias dos países. Então Daniel ele faz saber aos seus amigos para orarem também junto com ele. E olha só, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então o propósito da oração era esse, para que Deus revelasse. Porque lembra lá dos caldeus? Só quem pode revelar não é as pessoas feitas de carne, mas os deuses. Isso na concepção dos caldeus. Porque na nossa, só quem pode revelar o segredo, só quem pode trazer a resposta é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Então, aqui no versículo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Senhor e falou Daniel e disse, seja bendito. Então aqui no versículo 20 começa a oração de agradecimento de ações de graça. Daniel se derrama perante Deus. Deus o dá a resposta. Por quê? Porque Daniel estava correto, estava rente, estava ali nos caminhos do Senhor. E naturalmente, para quem busca a Deus, Deus se revela também. Deus ele traz a resposta para quem se humilha perante ele. E aqui começa a oração de agradecimento após a revelação dada por Deus. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Veja aí o reconhecimento de Daniel, sabendo que é de Deus que vem a força, que é de Deus que vem a sabedoria. Nenhum homem é absolutamente sábio para resolver esse problema aí nosso. A ciência está aí quebrando a cabeça, mas se a gente não se humilhar a Deus, a resposta não vem. A efetividade, a concretização do que almejamos não vem. As pessoas têm que se humilhar ao verdadeiro dono da situação que é Deus. Então no versículo 21, ele muda os tempos e as horas perfeitamente. Deus ele é o Senhor do tempo. Ele tanto abrevia, como ele também procrastina o tempo, porque o tempo é de Deus. E ele sabe a hora que tudo isso vai passar.
Ele remove os reis. Olha só, ele constitui as autoridades. Ele constitui os governos. Ele é quem determina a hora certa em que o homem, o tempo do homem, o período em que o homem estará à frente de uma nação, de um governo. Porque ele é quem bota e ele é quem tira. Ele é quem dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Então a nossa oração para que Deus dê sabedoria às pessoas que se prepararam, às pessoas que têm protocolos, acadêmicos, para que venha à luz de suas mentes, a cura para essa enfermidade, a cura, contra essa ameaça, contra esse vírus. Então é de Deus a sabedoria, é a resposta certa, é o caminho certo a quem devemos recorrer. E dando continuidade na oração, ele revela o profundo e o escondido. Não é um mistério para nós o que está acontecendo aí? Não é algo oculto aos nossos olhos o que está acontecendo em relação a esse vírus? Não se sabe o comportamento epidemiológico? Existem várias interpretações de grupos de risco, de comorbidades. No entanto, a ação desse vírus não só está matando pessoas dessas características, mas até jovens estão sendo acometidos. Profissionais de saúde estão sendo contaminados e mortos, vitimados por esta doença. A anunciação de que o pico dela vai acontecer em determinada época, em determinado mês, em determinado dia, todo mundo está confuso. De modo tal que nós estamos fazendo só o básico, o paliativo, que é manter a higiene e evitar aglomerações. Há indícios de que tal medicamento é eficaz contra o combate e a cura efetiva da doença, mas tudo está apenas no campo das especulações. Porque, gente, a gente não busca agora a Deus e aproveita para buscar no Senhor a resposta, para que Ele dê luz realmente aos cientistas, para que eles encontrem a cura realmente para essa doença, para esta enfermidade. E ele revela, como diz aqui no versículo 22, o oculto e o escondido. E conhece aquilo que está em trevas, porque ele é a luz. Então aquilo que está obscuro, nebuloso, com a luz de Deus, o que está escondido, o que está oculto será revelado, porque ele, Deus, é a própria luz. Isso é a oração de Daniel de agradecimento. Ó Deus de meus pais, olha só, sempre fazendo menção do Deus de seus pais. O vínculo que ele nunca quis perder, mesmo estando em Babilônia, sob a pressão de um rei e de súditos, para adorar outros deuses, mas ele se manteve firme e assim nós devemos permanecer. Sermos inabaláveis quanto à nossa fidelidade ao Senhor. Porque me deste a sabedoria e força e agora me fizeste. Então um reconhecimento do próprio profeta Daniel, de que foi de Deus a força dada a ele, a sabedoria foi de Deus dado a ele. E muitas vezes o homem na sua arrogância acha que sua sabedoria é algo particular seu e que ele por si só é responsável em resolver problemas. Homem nenhum vai dar cabo do que está acontecendo aí se as pessoas não se renderem aos pés de Jesus. Não existem mitos, existe Deus, um Deus vivo e poderoso. Ele sim será capaz e é poderoso para dar uma finalização do que está acontecendo hoje em nosso planeta Terra. Me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Ele falando aí da revelação dada por Deus, e Deus como causa da resposta, como resposta que ele pediu desse segredo que antes estava oculto, agora está claramente ao seu entendimento. Por isso Daniel foi ter com Arioque.
Então Daniel, ao finalizar esta oração de ações de graça, vai ter com Arioque. Se apresenta a Arioque, o capitão da guarda real, e diz estar pronto para ser apresentado diante do rei e dar ao rei a interpretação que ele deseja. E assim foi feito. Rapidamente Arioque introduz Daniel na presença do rei, e Daniel ali se escala, como pessoa competente para dar aquela interpretação, não só dar a interpretação, como também revelar ali o sonho do rei. É o que ocorre aqui no versículo 26 do capítulo 2. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? E respondeu Daniel no 27, na presença do rei, disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Então Daniel estava o quê? Atribuindo a Deus, a revelação daquele segredo, que ninguém, ser humano nenhum, é o que eu estou dizendo a vocês, homem nenhum físico pode dar a resposta que a gente está pedindo, senão Deus. E Daniel, ele estava se colocando ali numa condição de um verdadeiro instrumento, que se não fosse Deus, assim isso não seria possível. Ele dá aquela revelação e atribui a Deus o significado daquele sonho que ele passaria a revelar ao rei e dar a sua interpretação. E ele aproveita e começa ali a apresentar o próprio Deus a Nabucodonosor. Como eu disse a vocês, Nabucodonosor ele servia outras divindades, tinha outros deuses, e agora estava sendo apresentado ali, estava tendo ali Daniel a deixa de apresentar o Deus verdadeiro, o Deus de seus pais, o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus poderoso. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E ele faz ali a revelação do sonho. Na verdade, Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho acerca de uma estátua. E essa estátua, a gente vai ver aqui no versículo 31, que era uma estátua muito alta, de grande esplendor, e de uma imagem terrível. Ou seja, esse terrível causava às pessoas que estivessem diante da estátua certa perplexidade, do tamanho que essa imagem representava, do esplendor que essa imagem representava. E ele faz a descrição dessa estátua, dizendo que sua cabeça era de ouro, os seus braços e peitoral de prata, o seu ventre e coxa de cobre, as pernas de ferro e os pés e artelhos de barro misturado com ferro. Essa é a descrição do sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, quando ele se depara com essa revelação, da descrição exata de seu sonho, cai a ficha. E ele reconhece ali, através da figura de Daniel, que realmente estava ali diante do sonho, o qual ele tinha tido na noite anterior. No versículo 34, estavas vendo isso, quando uma pedra continuidade à interpretação, porque além de ver essa imagem esplendorosa e terrível e altíssima, ele também vê uma montanha e, sem a ajuda de mãos, um pedaço dessa montanha é cortado. Uma pedra desta montanha, sem auxílio de mãos, é cortado. E essa pedra ela vai em direção aos pés de ferro e de barro, e pouco a pouco aquela imagem ela vai se desfazendo ao ponto de tornar-se em pó. E Daniel, após revelar a descrição fidedigna daquele sonho, ele passa a interpretar este sonho. Ele diz que a cabeça de ouro fino era a própria Babilônia. O peitoral e os braços seria um governo inferior da Babilônia que ia suceder o reinado de Nabucodonosor, que era constituído de prata.
o ventre e a coxa de cobre, que era o próximo reino, que seria o reino greco-macedônico, que tem o seu final ali com a destruição tendo à frente ali Alexandre o Grande. E depois do Império Greco-Romano vem a coxa, né, na representação da coxa de ferro, que é o Império Romano, um dos impérios mais duros que houve, né, em toda a face da Terra. Um dos impérios, né, inclusive foi nesta época que nasceu Jesus, né, foi justamente no período do domínio do Império Romano. E por fim, né, os pés de ferro e de barro, que representa, né, hoje o surgimento após o Império Romano das potências democráticas que tinham uma parte frágil, tinha a divisão de uma parte frágil, juntamente com a parte forte de ferro. Então, meus queridos, esse foi aí o sonho e a perfeita interpretação de Daniel do sonho de Nabucodonosor. Ou seja, Nabucodonosor tinha tido um sonho que não se lembrava, um sonho dado por Deus, pois nem todo sonho é apenas coisas de nossa mente, é fruto daquilo que o nosso subconsciente está a representar na forma figurada, mas era um sonho realmente revelador. Nabucodonosor tinha tido um sonho do futuro da sua nação e das nações e das potências que iam suceder o seu reino. Babilônia, Medo-Persas, Império Greco-Macedônico, Império Romano, até os nossos dias atuais. Ou seja, aquela estátua esplendorosa representa ali os reinos de todos os tempos. Cada um em sua época, cada potência tendo a sua governabilidade na sua época específica, mas que todos os reinos passariam um dia, inclusive o próprio reino de Nabucodonosor, que, como eu disse no início, era um reino de muita glória, que tinha um exército bélico poderosíssimo, que tinha conquistado todas as partes do mundo. Inclusive é revelado aqui por Daniel que Nabucodonosor seria rei sobre reis. Ou seja, Nabucodonosor, ele governaria, ele seria rei de outros reis espalhados pelo mundo. Então veja aí o tamanho e o significado do reino de Babilônia. Um reino grandiosíssimo, arquitetura elogiadíssima. Mas esse reino também passou. Assim como foi o reino, né, da Grécia, celeiro ali, né, dos grandes filósofos gregos, né, uma cultura aí que serviu de base, né, para muitas ciências do tempo hoje, contemporâneo, um legado aí trazido aí de gerações em gerações até os nossos dias. Deu significado àquilo que nós hoje conhecemos como democracia, pois a palavra democracia é uma palavra de origem grega que significa governo do povo. Apesar do perfil e do significado da democracia nos gregos ter outra configuração. Então todos os reinos absolutamente passaram e passarão. Um dia a Inglaterra foi a dona do mundo, berço da Revolução Industrial, berço de toda a riqueza, né, que existiu no mundo moderno entre os séculos 18, 19, 20, sendo substituído então por outra grande superpotência, né, como os Estados Unidos atualmente. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que todos os reinos passarão. Todos os reinos da terra terão um dia o seu final. É isso que está profeticamente escrito aqui no capítulo 2 de Daniel.
Assim como a Babilônia passou um dia, todos os demais reinos que se seguem também passarão. Mas aqui nos é apresentado um reino, esse aqui é demonstrado metaforicamente dentro do capítulo 2 de Daniel, representado aqui por um pedaço de pedra, que ao derrubar aquela estátua grandiosa e torná-la em pó, vira uma grande montanha, né? Aí no sonho de Nabucodonosor, revelado por Daniel, interpretado por Daniel. Uma montanha esta, conforme diz aqui, tão grandiosa que ela não terá fim. Montanha aqui como símbolo de poder, pois haverá um poder único, um poder intransponível, um poder que jamais será esquecido nem passará, que é o governo do próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Lá no livro de Apocalipse, profeticamente, fazendo uma correlação aqui com Daniel, nos é apresentado o reino de Cristo que será aqui na terra, onde o diabo, onde o trio satânico, né, o diabo, Satanás, a besta e o anticristo serão destruídos. O diabo será preso por 1000 anos. É chamado reino milenar. E Cristo vai governar com os seus servos aqui na terra. E vocês e as pessoas poderão experimentar o governo perfeito, um governo cristalino, um governo incorruptível. Então é esse reino aqui que Daniel ele está revelando aqui no capítulo 2. Como vocês podem ver aqui no versículo 45 em diante. Vamos ler? Da mesma maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e a ela esmiuçou o ferro, Roma, o cobre, Império Grego Macedônico, o barro e a prata, os pés e artelhos daquela estátua gigante que representa as democracias atuais, porque a gente sabe, e isso aí é muito significativo. As democracias hoje, atualmente, hoje e sempre, né, tiveram aí essa coisa que não se une povo com governo. Você nunca vai ver um povo satisfeito com seu governo. E é a tônica mesmo, né, de um sistema democrático de direito. Desde que eu me entendo por gente, passei por vários governos, hoje tenho meus 40 anos, mas nunca vi ninguém satisfeito com o governo. E o interessante é que cada eleição, né, cada sufrágio universal que ocorre, seja para o preenchimento dos cargos executivos ou parlamentares, as pessoas estão sempre ali colocando uma perspectiva. E posteriormente essa perspectiva das pessoas ela é frustrada. E se diz, né, que há um sistema democrático de direito, onde a gente não consegue, por exemplo, na qualidade de povo, evitar demandos, né, sucateamento da administração pública por falta justamente de investimentos. E dinheiro tem, porque todos os dias os nossos tributos, as taxas que nós pagamos, os tributos que nós pagamos, os tributos que são recolhidos com a finalidade de cumprir todos os preceitos e garantias constitucionais, não são a contento, né, satisfazidas ou satisfeitas ali pelo povo que é o destinatário final destes serviços. As pessoas sempre estão a desejar. Então, é a interpretação perfeita aí dos pés de ferro. Então, o ferro representa o quê? A dureza do governo. O governo sempre com medidas impositivas.
A própria arrecadação tributária, ela é algo, né, que endurece aí sobremaneira, principalmente no nosso país, com a alta carga tributária, o peso que isso, né, se torna, o peso que isso é para a vida das pessoas. Então, o governo, com as suas leis, com a cobrança que ele faz em cima do trabalho do povo, até exauri-lo o máximo que puder exaurir dele, tudo reflete no povo. Todas as consequências de mal gestão, de desvios de dinheiro, de corrupção, né, são encaminhadas para o povo bancar o prejuízo de tudo. Isso aí não é só de hoje, não. Para a gente aqui não apresentar um cenário que é atual. Corrupção é uma coisa antiga, que vem desde a formação do nosso país. Não se iludam com isso. Achar que é uma coisa, entendeu, inerente a determinada época. Em todas as épocas, os governos nunca fizeram questão de serem amiguinhos das pessoas, de cumprir aquilo que está de forma fidedigna na Carta Magna, de cumprir de forma leal aquilo que está nas páginas de nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Eu me lembro que quando eu li pela primeira vez a Constituição, fiquei muito apaixonado por ela. Achei ela belíssima, as letras, né, de quem a escreveu, a Constituição, é algo belíssimo. Fala verdadeiramente de um verdadeiro paraíso, onde tudo funciona, que com um salário mínimo você vai ser capaz de dar lazer, educação, saúde, moradia, bem-estar para a sua família, onde a gente sabe que não é a verdade. Que a maior parte da população, isso eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando de Brasil e boa parte do planeta, ninguém nunca vai estar 100% satisfeito com o governo. E a maioria, principalmente no mundo ocidental, é constituído, principalmente onde está a maior potência mundial. Principalmente onde esteve as potências mundiais antigas, dentro da própria Europa, nunca ninguém esteve satisfeito com o governo. Sempre houve revoltas, sempre houve conflitos, sempre houve problemas, embates entre o povo explorado, entre a massa servil, né, e o poderio dos governantes, seja em qualquer sistema de governo que for, parlamentarista, presidencialista, monarquista, seja lá qual for. Todos intencionam apenas lucrar em cima das pessoas. Isso aí é os pés de ferro e de barro que Nabucodonosor sonhou, que Daniel revelou e interpretou. E é a tônica, é a configuração atual de todas as potências que passaram, que estiveram à frente do mundo globalizado. Mas haverá, meus queridos, de fato, um reino eterno. Esse reino, vocês não devem duvidar dele. Esse reino aí que foi inaugurado quando Jesus esteve aqui na terra. Quando Jesus esteve por aqui, disse que o reino dele seria um reino eterno. Que essa pedra cortada sem auxílio de mãos, isso aí representando que esse reino não tem intervenção de mão de ninguém. Não será trazido por mão humana nenhuma. Não será apresentado por homem nenhum. Mas foi apresentado de graça pelo próprio Deus, como plano de misericórdia de Deus para todos nós. Que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai governar por 1000 anos. E depois desses 1000 anos, importa que o diabo seja solto por um pouco de tempo, para enganar mais alguns.
depois será a aniquilação total da maldade do próprio diabo, o fim desse céu e dessa terra que ora nós contemplamos, este cósmico físico que nós contemplamos com o nosso olhar físico, né? Onde todos, brancos e pretos, grandes e pequenos, estarão perante o grande tribunal de Deus e darão conta de suas próprias ações. E Deus restaurará através de um reino eterno, onde Ele próprio será o governo. Aquele Éden perdido, quando o homem por pecar deixou para trás, e será restaurado. Então, em suma, o capítulo 2 de Daniel é a história de todos os tempos dos governos do mundo, inclusive os governos atuais. Então aqui finalizo, meus queridos, pedindo a vocês primeiramente, vamos orar sim pelo nosso país. Vamos orar sim pela nossa nação. Que sejamos como Daniel, homens e mulheres de oração, porque só Deus vai dar um desfecho feliz. E quem ora, a nação que ora, o povo que ora, Deus responde. Veja que as orações de Daniel, elas foram prontamente respondidas. Daniel estava prestes a morrer, pois surgiu um decreto do rei, onde todos os sábios seriam mortos, dentre os quais estava Daniel e seus amigos. Mas ele disse, calma, eu vou orar a Deus, e Deus vai nos responder. E Deus respondeu prontamente. Por quê? Porque Daniel era aplicado, servia a Deus, se humilhou para quem, na verdade, poderia dar a resposta a ele, que era o próprio Deus. Primeira atitude nossa, orar a Deus. Segundo, meus queridos, não confiar em homem nenhum, sabendo que todos os homens são falíveis. Devemos respeitar as nossas autoridades, a bem da verdade, porque como a gente viu aqui, as autoridades são constituídas por Deus, são permitidas por Deus, todas elas se alternam no poder, né? Pelo consentimento do nosso Deus, pois Deus está no controle de tudo. Oremos também pelas nossas autoridades. Oremos também pelos nossos cientistas, sabendo que todo esforço deles, se não tiver a direção de Deus, será em vão. Porque só Deus tem a perfeita revelação para dar aos sábios, para que eles encontrem a cura, por exemplo, para esta enfermidade que massacra o mundo. E segundo, ter uma esperança no reino eterno, tornando-se cidadão dessa pátria celestial, porque um dia todos estaremos nela. Basta você se arrepender, basta você se curvar e passar a servir a esse Deus maravilhoso. E aqui nós ficamos, né, com a nossa mensagem de hoje. Deus abençoe a todos. Pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, que ative o sino para receber as notificações do nosso canal no YouTube, Armstrong Leal. E isso eu peço de forma muito humilde, sabendo que essa mensagem será importante para as pessoas e através de você, através do seu compartilhamento, essa mensagem estará chegando a muitas outras pessoas. E aqui ficamos querendo Deus, permita a Ele que no capítulo 3 que a gente vai discorrer de Daniel também, tenhamos aí um momento muito agradável, o qual nós estamos tendo nesse momento, nesta ocasião. Que Deus possa abençoar a todos. Oremos pelo nosso país, oremos pelo mundo, oremos pelas nossas autoridades, né, para que tudo transcorra bem. E só em Deus vem a resposta certa a qual nós almejamos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.